Olá, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ver sobre resoluções de sensores multiespectrais. Essa é a nossa terceira e última aula da nossa segunda unidade. Vamos lá? A escolha de um sensor imagiador como fonte de dados para um projeto vai depender de duas coisas. Primeiro, qual o objetivo do projeto? E segundo, quais características um sensor deve ter para alcançar esse objetivo? Essas características são definidas pelas resoluções que cada sistema sensor apresenta. Resolução é a medida das capacidades de um sensor. Essas medidas podem estar relacionadas à capacidade de enxergar detalhes visuais da superfície fotografada, capacidade de separar a resposta espectral dos alvos conforme o comprimento de onda, capacidade de converter a refletância dos alvos em valor de brilho e capacidade de imagiar o mesmo local duas vezes em relação ao hiato de tempo entre esses imagiamentos. Vamos entender melhor cada uma dessas resoluções. A resolução espacial pode ser medida conforme o tamanho dos elementos que o sensor consegue enxergar. Em outras palavras, podemos pensar no quão detalhada é a imagem gerada a partir dos dados desse sensor. Nos sensores orbitais de imagiamento, essa resolução é medida pelo tamanho do pixel da imagem, ou seja, qual o tamanho de um pixel correspondente na superfície terrestre. Por exemplo, o sensor OLI do Landsat 8 produz imagens multiespectrais de 30 metros de resolução espacial. Isso significa que cada pixel que forma a imagem, se fosse desenhado sobre a superfície real, seria um quadrado de 30 metros de lado. Tudo que estiver dentro desse quadrado será tratado como um alvo único. Pensando que o pixel é o menor elemento de uma imagem, se o pixel tem 30 metros, seria impossível que essa imagem apresentasse alvos menores que seu menor elemento, ou seja, menores que 30 metros. Portanto, quanto menor o tamanho do pixel, mais detalhes conseguimos obter da superfície imagiada. No modo PSM, o GeoEye-1, por exemplo, possui uma resolução em torno de 50 centímetros. Isso significa que as imagens desse sensor podem mostrar detalhes iguais ou superiores a 50 centímetros. Ou seja, será uma imagem muito bem detalhada e, portanto, de alta resolução espacial. Vejamos alguns exemplos. A resolução espectral vai ser definida pela quantidade de bandas espectrais e o tamanho do intervalo de cada banda. Uma banda espectral é o intervalo entre dois comprimentos de onda no espectro eletromagnético. Os sensores multiespectrais são aqueles que possuem várias bandas, ou seja, que captam energia de vários intervalos pré-definidos do espectro eletromagnético. E essas energias de intervalos diferentes geram imagens diferentes do mesmo local. Os sensores que possuem mais de 100 bandas são denominados hiperespectrais. Existem ainda os que possuem mais bandas ainda, que são os ultraespectrais. Trabalhar com sensores de várias bandas é interessante quando quer verificar o comportamento de determinado alvo em várias regiões do espectro, ou seja, analisar sua assinatura espectral. Quanto mais bandas um sensor apresentar, melhor é sua resolução espectral. Por exemplo, dê uma olhada nessa área.
Aqui é possível identificar alguns alvos, como mata nativa, rio, áreas cultivadas, solo exposto e construções. Mas para quem quer fazer uma análise ambiental, o interessante é conhecer como cada alvo está respondendo em diferentes regiões do espectro eletromagnético, como no azul, no verde, no vermelho, no infravermelho próximo e no infravermelho médio. Pois conhecendo as assinaturas espectrais é possível diagnosticar cada alvo. Veja alguns exemplos de resolução espectral para diversos sensores. A resolução radiométrica é determinada conforme a quantidade máxima de tons de cinza que será gerada à imagem daquele sensor. Essa quantidade é definida pelo número de bits da imagem da seguinte forma. Uma imagem de 8 bits, por exemplo, irá gerar 2 elevado a 8 tons de cinza, ou seja, 256 tonalidades diferentes entre o preto e o branco. Quanto mais tonalidades disponíveis de tons de cinza, mais fácil será separar as pequenas diferenças de brilho ou de energia refletidas pelo alvo. Assim, alvos similares, com algumas nuances no valor de refletância, poderão receber tons de cinzas diferentes. Veja exemplos de variação do número de bits para a percepção de variações de brilho. Olhe bem essa imagem. Esta é uma imagem de 256 tons de cinza, ou seja, uma imagem de 8 bits. Repare nas informações que essa imagem contém. Principalmente, dê uma olhada nas formações de nuvens que estão no canto esquerdo desta imagem. Por ela ter uma abrangente variação em tons de cinza, é possível enxergarmos um detalhamento mais preciso da formação das nuvens, tornando evidente a separação gradativa entre as nuvens mais claras e escuras. Agora, veja essa imagem em 2 bits, ou seja, 4 tons de cinza. Essa imagem, por ter apenas 4 tons de cinza, ela poderá representar os elementos em apenas 4 formas: branco, cinza claro, cinza escuro e preto. Devido a essa limitação, todas as variações que permitiam identificar as formações de nuvens são perdidas. E, portanto, as informações detalhadas coletadas pelo sensor acabam sendo contaminadas. Vamos verificar alguns exemplos de resolução radiométrica. A resolução temporal mede com qual frequência é possível obter 2 imagens consecutivas do mesmo local. Sabemos que os satélites geoestacionários, por estarem parados em relação a uma região da superfície terrestre, terá a possibilidade de obter imagens dessa região com mais frequência, ou seja, com um menor intervalo de tempo, podendo ser esse intervalo de um dia ou até mesmo de poucas horas. Já um satélite heliosíncrono, que realiza o imageamento de toda a superfície terrestre, dando a volta nela, terá uma frequência menor de revisita de um local, podendo demorar 5, 10, 15, 20 dias ou até mesmo um mês. Veja alguns exemplos de resolução temporal.
Bom, com esse conteúdo, nós fechamos nossa segunda unidade. Qualquer dúvida, faça uma pergunta lá no nosso fórum. Não deixe de passar aqui na descrição do vídeo e dar uma olhada nas fontes. Nos vemos no nosso próximo encontro.